todos. Como vocês já sabem, a gente está fazendo esse bate-papo meio que para comemorar, para pontuar, na verdade, assim, os 3 anos de abertura da loja física aqui da Ugra. Desculpa. Quando a gente começou a Ugra, antes de ter a loja física, a gente tinha a loja virtual. A loja virtual, inicialmente, a gente trabalhava exclusivamente com material independente. Aí depois, quando a gente abriu a loja física, a gente começou também a trabalhar com material de editoras e tal. Mas essa proximidade com o quadrinho brasileiro, especialmente com o quadrinho com a produção independente ou das pequenas editoras, sempre foi uma preocupação central para a gente, assim. Foi a nossa motivação inicial e continua sendo em grande parte a nossa motivação ainda hoje. E aí o que aconteceu? Algumas semanas atrás, acho que foi logo depois do FIC, o dia que você veio aqui, o Laudo apareceu aqui, a gente ficou conversando, é sempre legal conversar com ele. A gente ficou um tempão conversando e eu acho que naquele dia a gente ficou com a impressão, assim, pelo menos eu saí daquela conversa meio com a sensação de que a gente está vivendo um momento que é um momento diferente dentro do quadrinho nacional, mas até por ainda não ter um distanciamento disso, assim, a gente tem dificuldade para entender exatamente em que pé que a gente está, assim, né? Qual é a real desse momento, assim. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas pelo menos assim, a ideia de fazer esse bate-papo é de dar um primeiro passo, ou pelo menos de dar de motivar a busca pelo entendimento do que é esse momento, porque eu acho, e aí não sei se vocês concordam, primeiro já para a gente combinar, isso aqui é uma conversa, quem quiser falar pode, quem discordar, quem quiser fazer alguma interferência, alguma sugestão e tal, fica à vontade, não precisa não tem hierarquia e tal. Mas pelo menos eu tenho a percepção de que a gente geralmente caminha entre 2 extremos, assim, um lance às vezes meio ufanista, assim, meio de ficar um negócio, assim, sabe, meu Deus, quadrinho, que momento maravilhoso que estamos vivendo, ou, por outro lado, um negócio muito derrotista, assim, sabe, tipo, que momento difícil, porque é complicado ser quadrinista no Brasil e tal, assim. As duas coisas eu acho que tem algum fundo de verdade, mas nenhuma das duas, pelo menos no meu entendimento, correspondem exatamente à realidade, assim. E eu acho que elas podem ser prejudiciais, a gente tentar caminhar para um lado ou pelo outro, assim, só do fanismo, só do derrotismo, porque, obviamente, ela acaba sugerindo caminhos que não são exatamente os caminhos dos fatos. Enfim. Uma coisa que eu acho interessante a gente notar é que, como todo mundo sabe, o país está num momento bem ruim. E apesar disso, e é uma situação que agora já perdura alguns anos, a produção de quadrinhos nacionais, ela parece que, contrariando a curva descendente do país, a produção nacional ela parece que faz uma curva não tão acentuada, mas uma curva para cima, assim, né? A gente tem mais eventos, tem mais publicações, tem mais editoras, né? Então, de alguma forma, a gente parece que tem conseguido driblar isso. Só fazer um adendo. Tipo, por ser entretenimento, me lembra uma situação parecida com a crise de 29 que teve nos Estados Unidos. E, tipo, lendo, eu descobri que aquela coisa de fliperama, máquina fliperama, ela cresceu naquela época. A galera estava em crise e aí, tipo, o entretenimento e o jogo é uma forma de escapar disso. Então, o quadrinho pode estar servindo de alguma forma para isso. Tendo o boom de super-herói que tem, coisa pode estar no caminho. Eu acho que tem coisas que dialogam, assim, né? Porque a produção de quadrinho nacional e tal, ela ainda não é tão do super-herói, né? É um chute também, assim, né? A gente está tentando enxergar a coisa, assim.
Mas eu acho que o trunfo dessa curva ascendente que a gente tem é justamente de que a boa parte da produção nacional de hoje é uma produção independente. E aí ela não tem, ela não é pautada pelos mesmos critérios das editoras, que tem que fazer uma leitura, pesquisa de mercado, tem que saber se vai vender, se não vai vender. É uma coisa que acontece de maneira orgânica, né? Sem esses cálculos, assim, sabe? Tipo, são várias iniciativas pontuais, né? São pequenos investimentos, são pequenas iniciativas que somadas fazem um bolão, assim, né? Se a gente tivesse uma dependência provavelmente das editoras e tal, se essa produção fosse muito dependente das editoras, eu acho que a gente não estaria num momento tão assim, porque teria necessariamente que passar por essa questão do mercado editorial, que também é um mercado que a gente está vendo o FINAC fechar, abril, parar de romper contrato com a Disney, não sei o quê, todas essas coisas. Tá. Bom, aí para essa conversa, eu achei que seria interessante chamar 4 pessoas que são atuantes de maneiras diferentes no cenário de quadrinhos, mas que têm atuações bem distintas. Então, para quem não conhece, eu vou apresentar rapidamente a Aline. Aliás, parabéns para a Aline, que acabou de saber que ganhou, foi premiada no prêmio Dente. Valeu. Quem não conhece a No5, eu acho que vale muito a pena. A Aline é escritora, quadrinista, pesquisadora de quadrinhos, fez mestrado na Unicamp sobre as HQs da Edson Bestial, é autora da HQ 5, que foi a HQ premiada, e colaboradora do site Balbúrdia e do caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo. O Guilherme ao lado dela. Guilherme Crow é formado em editoração pela ECA USP, editor e sócio fundador da Balão Editorial, ao lado da Natália Tudren e Flávia Jacobian. Já colaborou com inúmeros sites e blogs sobre quadrinhos, prefaciou obras independentes, é autor do livro Sem Super-Heróis, da Discovery Publicações, e presta serviços de edição e tradução para outras editoras. O Carlos aqui, na verdade eu estou fazendo um papel que geralmente é do Carlos, que geralmente nos bate-papos a gente sabe, mas é que hoje eu queria ouvir a opinião dele, não... O Carlos é jornalista, criador do canal Papuzini e da Comunicacom, que é assessoria de imprensa voltada para o mercado de quadrinhos. Criado há mais de 2 anos, o Papuzini é um veículo focado em quadrinhos, em sua maioria autorais ou nacionais. Além de resenhas, o canal conta com cobertura de eventos, entrevistas e quadros especiais, como o Perfil Quadrinístico e o HQs e Negócios. São 2 sites aí. Audiência lá. E o Laudo, que foi mais ou menos o culpado indiretamente por essa conversa, é roteirista e desenhista atuante no cenário dos quadrinhos desde os anos 80, transitando entre o cenário independente e editorial, já ganhou vários prêmios da área por trabalhos como Yeshua Absoluto, Cadernos de Viagem e a minissérie Depois da Meia-Noite. Há mais de 25 anos trabalha também como ilustrador e professor. Então, tá. O que eu pensei? Assim, eu tinha algumas questões que eu queria fazer para cada um de vocês, que são questões específicas, e depois tem algumas questões que são abertas que eu queria saber a opinião de todos vocês. E, por favor, sempre que quiserem falar alguma coisa, interfiram sem dó. Eu vou começar aqui pelo Laudo. Pode ser? Não, na verdade tem antes uma pergunta que é para todos. Nossa, essa atenção. De vocês aqui, de vocês 4, quais de vocês vivem de quadrinhos? E se não vive de quadrinhos, quais de vocês têm isso como meta? Eu tenho isso como meta, não vivo de quadrinhos, eu sou professora em um colégio particular. E eu vim para São Paulo com essa intenção, mas já sabendo, todo mundo que quer fazer quadrinhos sabe que é um caminho a se percorrer, né? E quase todos os quadrinistas que eu conheci aqui ou vivem de freela de design, de ilustração, de diagramação, ou fazem
o que eu faço. Dou uma aula ou de desenho. Eu sou professora de português, mas eu acabo dando oficina de quadrinhos na escola onde eu trabalho. Então, eu tento... Todo mundo que eu conheço também de quadrinhos tenta, de algum jeito, associar quadrinhos ao trabalho que está fazendo naquele momento. Mas a meta é algum dia viver de quadrinhos. Hoje, eu não vivo dos quadrinhos que a gente edita. A gente sobrevive prestando serviços, né? Quando sobra um dinheirinho, a gente edita um quadrinho e é meio uma indulgência nossa de manter a editora. Na verdade, a gente mais perde dinheiro do que ganha, mas eu gosto de fazer isso, então não tenho esse objetivo de viver de quadrinhos, não tá bom assim, como tá. Não vivo de quadrinhos. Eu sou formado em jornalismo. No momento eu não estou nem atuando na área de jornalismo, mas eu vim para São Paulo para buscar algo, tanto na área de jornalismo, que eu estou buscando, quanto na área de quadrinhos. Como ela disse, é aqui que acontece tudo, e o meu interesse é trabalhar nos bastidores. Quem sabe na parte de comunicação, por isso mesmo que eu criei, mês passado, a assessoria. Quer ganhar mais dinheiro. De onde vocês são? Eu sou de São Luís, Maranhão. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu morei em Campinas a minha vida inteira, que é aqui pertinho. Bom, eu vivo de desenho. Eu aboli, Douglas, esse raciocínio já há alguns anos de viver de quadrinhos. Porque viver de quadrinhos, por exemplo, hoje em dia, atualmente, hoje dia 7 de julho, eu estou dividindo meu trabalho com uma ilustração de um livro que eu estou fazendo e um projeto de uma história em quadrinho autoral que eu já ganhei para produzir esse livro. Já até divulgar alguma coisa assim. Ganhei dentro de um valor justo, entendeu? Então, assim, o viver de quadrinhos é uma conversa muito antiga, né, que tem. Então, eu tirei esse raciocínio que é viver de quadrinhos, porque na minha cabeça você vai trabalhar, como tem muitos desenhistas aí que trabalham para a Marvel, ou trabalhar no Maurício Souza. Ou seja, você é um assalariado das histórias em quadrinhos, né? Então, no caso aí, você fecha um projeto de PROAC, ou de cliente, ou seja lá o que for, ou recebe royalties de venda, entendeu? Então, assim, eu vivo do meu desenho, né? E eu, de alguma forma, eu consigo fazer meu trabalho, hoje em dia, sem precisar me sujeitar a eu quero isso, você entendeu? Laudo, eu quero que você faça uma história em quadrinho. Para mim, eu ilustro um livro, mas eu quero, como já aconteceu, eu quero que você faça um Frank Miller. Não, você vai lá e contrata o Frank Miller. Então, hoje eu consigo desenhar dentro do meu limite como ilustrador. Então, assim, é a vitória, né? Não é a vitória linda, maravilhosa, mas vivo do meu ofício, né? Acho que tá bacana. Continuando com você, então. Acho que de todos aqui, você é o que está mais tempo envolvido com quadrinhos e tal. Mais velho. Eu vi o Daniel Esteves falando, pô, a primeira Copa que eu vi foi de 90. Eu mandei um negócio, pô, a primeira Copa que eu vi foi de 70, cara. Mas, enfim, você presenciou vários momentos do quadrinho brasileiro, assim. Com esse repertório, com essa bagagem que você acumulou, como é que você avalia o momento que a gente está hoje? Assim, ele é pior, ele é melhor, ou ele só é diferente do que a gente acumulou até agora? Não, eu acho que ele é melhor em vários sentidos. Eu vou dar o mais lúdico, talvez, que é assim, acho que hoje em dia, que não é hoje em dia, mas atualmente a gente aprendeu a fazer quadrinho. Tá? Então, por exemplo, eu venho de uma geração que não tinha muita preocupação estética do que ia se contar na história. Lógico que isso não é uma regra, né? Você não tinha uma preocupação de estilo. Você queria fazer quadrinho e você queria seguir um negócio ali. Só que o que acontece? Você pega anos... Eu não comecei fazendo quadrinho como a maioria que é alternativa. Eu comecei publicando com uma editora chamada Press, isso em 80 e poucos, que era do Franco de Rosa, e essa editora era uma versão paulista do que tinha sido a Grafipar. Então eu comecei fazendo pornô, terror, o que se fazia na época. Quando a editora fechou, por causa do plano econômico,
que aí eu fui para fanzine. Aí eu fui descobrir fanzine. Então, assim, tinha uma coisa muito interessante, que é uma referência muito forte que eu tenho, que eu fui num evento de quadrinhos que teve na cidade de Araxá, e que não teve público, só tinha autor. E as grandes estrelas lá era Gustavo Machado que fazia o quê? Turma da Xuxa, Ziraldo, Moza Couto, enfim. E eu lembro de conversar com um amigo meu, e ele falou assim, eu fui no evento de quadrinho em Araxá. Você foi, mas o cara não era de quadrinho. Angeli estava lá, Laerte estava lá, Glauco estava lá, não. Então você não foi no evento de quadrinho. Isso foi muito forte, o cara falou para mim, é que eu lembro, né? Porque para ele a referência de quadrinho brasileiro era aquilo, anos 80. Hoje em dia você não tem isso mais. Hoje em dia você não pode falar que quadrinho brasileiro é um, é outro, é outro. E tem uma coisa que é muito legal, que assim, você começa, ao passar dos anos, você foi observando uma coisa crescente, inclusive essa questão da mulher fazendo quadrinho, que não é só a questão da mulher fazendo quadrinho, mas também a mulher fazendo quadrinhos, entendeu? Porque você tem a questão do feminismo, mas você tem a questão da mulher fazer quadrinho, que é o que é mais importante, né? Então você tem um crescimento. Em 1987, eu produzi um álbum chamado O Duelo. Na época, a minha ideia era fazer o quê? Era fazer coisa de adolescente, né? Um pensamento europeu. Porque na minha cabeça, na época, o brasileiro estava mais próximo do europeu do que do comics. Tanto pelo público, o que o público poderia consumir, a questão da identificação. Você não tem super-herói aqui. É mais fácil você ler uma história de um cara comum. E o tempo foi mostrando isso, entendeu? Então, na época eu lembro muito dessa coisa de pensar em produzir um álbum por ano. Eu quero produzir um álbum por ano como os europeus fazem. Aquela coisa. Hoje você pode isso, entendeu? E uma coisa que é muito legal, porque eu não entro muito no campo mercadológico, é uma coisa que me veio vindo muito na geração, quando chega no meio dos anos 2000, que me fez, inclusive, me aproximar do Quarto Mundo. E o quanto foi um movimento, um coletivo, né? Que para mim foi o primeiro esboço de uma coisa que estava acontecendo em quadrinho. Porque você via aquela coisa, faça você mesmo. Porque eu venho de uma geração, que obviamente que não é todos, que chora, é o que a gente está falando. É aquela coisa assim, Laudo, você é um guerreiro. Eu odeio que me falem que eu sou um guerreiro, porque eu não estou brigando com ninguém. Entendeu? Eu não estou batalhando nada, eu estou fazendo o meu. Então você percebe que é uma turma que eu posso fazer. Eu não tenho grana para fazer imprimir uma revista, eu vou fazer Facebook, eu vou fazer um blog, vou fazer um site. E é uma geração que não perdeu tempo em reclamar. Isso foi muito forte para mim, pelo menos, como, inclusive, inspiração. Sabe? Você vê assim, eles não estão preocupados se eles são bons, tecnicamente, sou formado na Pan-Americana, sabe? Não. O meu desenho é tosco, é ruim, faço desenho, e a turma está fazendo. Isso é muito importante. Tá? Então você vê uma mudança ali, é uma evolução, sabe? Enfim. Eu fiquei curioso só no que você falou. Você acha que é possível encontrar uma identidade do quadrinho nacional? Assim, você fez essa questão de o quadrinho brasileiro está mais próximo do quadrinho europeu do que do comics. Assim, você consegue reconhecer uma espécie de identidade do quadrinho brasileiro? Assim? Acho. Eu acho no caso do seguinte, o brasileiro... Cara, eu sou um pouco complicado de falar o brasileiro. Porque geralmente o brasileiro é seguido de um pejorativo. O brasileiro é aquela coisa. Mas a gente tem uma coisa que assim, é muito adaptável. E essa nossa adaptação a gente faz bem. Você entendeu? Então, por exemplo, eu vi vocês falando de super-herói, e acho que quem está aqui, uma boa camada da produção, que a gente estima como coisas legais, não está muito preocupado em super-herói mais. Entendeu?
há coisas mais importantes a fazer, sem querer discutir se isso é legal ou não. Entendeu? Eu acho que é uma identidade, inclusive foi uma conversa que eu tive o ano passado, participando do Festival de Amadora, lá em Portugal, com o André Diniz, que veio do André, que é um cara, que é um autor que mora fora do Brasil, e a gente estava conversando sobre o grande interesse que, por exemplo, alguns países como Portugal e Polônia, né, que está publicando brasileiro, tem pelo autor brasileiro, por causa da qualidade e do que o brasileiro aborda ali. Porque a gente estava dando comparação de alguns países, onde é uma analogia meio complicada, mas você percebe que alguns autores lá fora, eles vão até aqui. Ele tem esse limite. O brasileiro consegue ir mais além. Sabe? Você pode não gostar, por exemplo, de um gênero ali. Você tem cara produzindo terror. Você tem cara produzindo histórias cotidianas. E esse cotidiano você tem uma vastidão de gênero. Então, você percebe ali, uma coisa que eu vejo muito curioso é uma identidade ali de produção, de jeito de contar a história. Não é nem tanto de desenho, mas você vê uma identidade ali. Eu confesso para você, Dô, que eu nunca parei para pensar, sabe, analisar, não é. Isso é para quem estuda sobre, mas a coisa aconteceu de repente. É como se você visse ali o pessoal dos anos 80, aí uma geração que nasceu nos anos 90, de repente aquela molecada já veio com aquele chip, você entendeu? Já veio com outro entendimento. Eu quero fazer quadrinho assim, quero contar isso, quero falar por mais que tenha influência de algum outro autor, eu quero fazer disso, eu quero fazer aquilo. E não tem referências, sabe? Aquela coisa de você matar o seu pai ali do Freud, ali não tem, eu tirei meus ídolos do Andor e eu quero fazer isso aqui. Sim, não. Só para completar, como é que é o nome do cara da editora polonesa? Piotrek, né? Que ele tá. Mas o que eu entrevistei lá no Guia dos Quadrinhos, você se lembra? Bartek, né? Isso. Aí eu bati um papo com o Bartek, e ele falou justamente sobre isso e também sobre a variedade. Ele disse que ele se impressionava com o tanto de tipo de maneiras de contar a história que ele achou aqui no Brasil. Aí ele brincou até comigo que ele estava planejando levar uns 10 quadrinhos e estava voltando com a mala cheia e já com um grande problema de decidir, né, quem que eles iriam ou não tentar publicar lá na história deles. E ele comentou um pouco sobre isso. De quem ele está falando, o Bartek e o Piotr, eles são de uma editora polonesa que se chama Mandioca, que é uma editora... Melhor nome. Que surge com essa proposta de publicar quadrinhos latino-americanos, especialmente quadrinho brasileiro e argentino. Eles são caras que gostam de quadrinhos, que tiveram contato de alguma forma com o quadrinho brasileiro e ficaram espantados com a produção que está rolando por aqui. É justamente esse cara que o Carlos está comentando. Uma analogia que eu acho válida dos quadrinhos brasileiros com o cinema brasileiro. Esse viés da história humana, essa comparação tanto do deixar um pouco de lado super-heróis, como também o que tem acontecido no Brasil, deixar um pouco de lado a história hollywoodiana. Eu acho que tem um paralelo. Eu acho até que o quadrinho brasileiro, sem puxar a sardinha, tá ligado? Ela consegue um pouco mais além. Por questão de limites de produção, sabe, aquela coisa, fazer esse efeito especial desenhado é mais fácil, um pouco mais. Ainda contigo, você publica, você já tem você publicou já livros pela Devir, pela Marsupial e tal, mas você também tem uma publicação, tem uma produção independente. Como é que você divide isso? Assim, como que é essa... É uma escolha que você faz? Isso aqui eu vou falar como editora, isso aqui eu faço independente.
o que há por trás dessa escolha e o que você espera quando você trabalha com uma editora. O que você espera que essa editora faça pelo seu trabalho? Eu, um monte de gente, porque, assim, olha, primeiramente, a editora ela tem que abraçar teu projeto. Ela tem que acreditar no que você está publicando e fazer que aquilo tenha uma viabilidade interessante, inclusive para ela. Se ela vai gastar um dinheiro para bancar um livro teu, aquilo tem que ter um retorno, né? Entendendo que o teu livro tem uma... Olha, existe uma questão ali muito particular, que não é só minha, muitos outros autores têm, que é essa questão de você viabilizar mais sua obra, você fazer aquilo circular melhor, sabe? Você atingir livrarias, esquecendo que a gente está numa crise editorial com FENAC, Saraiva, tudo indo para a caixa prega. Às vezes custo de produção, às vezes, por exemplo, pegar um álbum como a trilogia do Yeshua, mesmo Yeshua Absoluto, eu não conseguiria fazer isso independente. Entendeu? Então, eu preciso de uma parceria com uma editora. Sabe? E dentro do que foi feito com essas obras, tanto com a Marsupial como com a Devir, ele foi satisfeito ali uma necessidade. Lógico que há falhas, e geralmente essas falhas elas caem para o lado do autor, entendeu? Mas, assim, no básico ali está se atendendo. Agora, você tem um caso, por exemplo, como a série da Tianinha, que havia uma questão ali que era a participação em feira, que a gente já conversou sobre isso. Então, você está numa mesa ali com livros de R$50, R$20, R$20 não é tanto, R$50, R$100, caso de Yeshua, né? Tá. Aí você vê um cara que passa na tua mesa, uma moça, um rapaz que olha o teu trabalho, gosta, mas ele está querendo ir na mesa dele, e como é que ele vai fazer? Ele, putz, mas eu gostei do cara, mas ele tem uma revista de R$10 ali, que é legal. Então essa foi a ideia, por exemplo, que eu fiz a Tianinha. Eu trouxe essa personagem, tem toda uma outra questão ali. Mas também é o seguinte, uma editora não toparia fazer uma publicação a cada 3, 4 meses minha. Entendeu? Não existe esse raciocínio hoje para uma editora. Eu mesmo entendo que não há, então foi onde eu apostei. Entendeu? Eu não sou um cara que tem assim, um aval muito independente, sabe? Assim, eu não tenho todo esse trabalho como caras como o Marcati, o Daniel, eles têm de saírem, sabe? O meu trabalho ele ainda tem muito esse respaldo editorial, sabe? Por essa falta de traquejo também de vender o produto. Entendeu? Então, é uma outra coisa, resumindo, que você me perguntou, é uma outra coisa que eu vou para o campo independente, dentro daquela minha possibilidade, acho que dá para fazer assim, entendeu? Então, entra essa questão, principalmente financeira. Há projetos de álbum aí com 100, 150 páginas, ou eu vou pôr no plano de governo, ou eu vou apresentar para uma editora. Custear um álbum aí que você vai gastar R$10.000 para produzir, sem condição. Aproveitando o assunto editora, vou jogar para o Guilherme, eu acho que a gente tem reparado mais editoras, tem editoras surgindo, tem mais editoras, eu acho que interessadas também em trabalhar com o quadrinho nacional, mas ainda, assim, elas não dão conta, a maior parte da produção ainda continua acontecendo de maneira independente. Além da escassez de editoras, por mais que elas estejam surgindo, eu não sei se é uma impressão só minha, mas eu tenho a impressão que alguns autores têm uma certa desconfiança com as editoras, ou com o papel das editoras. Parece que muita gente enxerga a editora mais como se fosse uma espécie de financiadora, assim, sabe? Ela faz uma intermediação entre o autor e a gráfica, paga o boleto, manda para a loja e é meio que esse o papel. Assim.
primeiro, não sei se você concorda se você também tem essa percepção, mas eu queria saber como é que você, resumidamente, definiria o papel da editora, de uma editora, e se você acha que as editoras brasileiras têm feito um bom trabalho dentro do que você considera que seja um bom trabalho. Sobre concordar, não, achei assim, eu acho que tem gente que tem essa visão, mas tem autores que já tem uma visão mais de como funciona mesmo, né? Assim, o papel do editor, ele é uma coisa, eu gosto bastante de que você fez essa pergunta, porque é uma que eu tenho a resposta pronta já. O papel do editor é o seguinte, ele tem que pegar um texto do autor e trabalhar com o autor para o autor ter o melhor texto possível dele. Texto, desenho, no caso, né? Então, tipo, tem uma história que um editor da New Yorker pegou um texto de um autor, um cara mudou para Nova York e tal, e escreveu um texto sobre a experiência dele no metrô de Nova York. E o editor da New York trabalhou com o cara 8 vezes o texto e no fim o cara falou, não, eu quero que você assine o texto comigo, porque você me ajudou tudo. E ele falou, não posso assinar, o que eu fiz foi fazer você tornar o texto mais seu. Esse é o trabalho do editor. O editor tem que fazer o autor tirar o melhor possível ali, né? Então, esse é o papel do editor. E muitos autores chegam com um livro muito cru. Você vai trabalhar junto com o roteiro, você vai conversar com o cara, vamos trabalhar isso, vamos mudar alguma coisa, vamos fazer aquilo, isso não tá dando certo, seu protagonista não tá funcionando, tá muito frio isso, ninguém fala desse jeito e tal, e tem autor que chega com o livro pronto. Tem uma coisa ali, se você vai mexer, é só editorite da sua parte. Você tem que saber o que o livro está pedindo. Não tem métrica para isso. Você vai saber seu feeling de editor também, né? Na hora que você estiver editando, algumas coisas você vai aprender. Algumas vezes depois que o livro está pronto, você fala, puxa, podia ter mexido aquilo. Ou às vezes também você mexe muito e fala, puxa, eu mexi demais, né? Tem um livro que a gente lançou que eu insisti muito que o autor transformasse um balão de fala numa onomatopeia. É uma mudança mínima, que eu achei que fazia mais sentido. Quando o livro saiu impresso, depois da plotter, tudo, eu achei que o balão de fala estava melhor. Putz, agora já... Nunca nem falei pra ele. Espero que ele não esteja assistindo aí. Mas é isso, né? Eu acho que esse é o grande papel do editor, né? Publicar, editar, o autor independente, ele acaba tendo muitas profissões ali no livro. Ele embala, ele vende, ele faz a divulgação, e o editor pode fazer esse tipo de trabalho para ele. Mas mesmo o editor independente demanda a figura do autor estar presente junto. Ir nos lançamentos, ir nos eventos. Muitos eventos a gente vai e o autor vende o livro dele na mesa dele porque ele vai vender mais ali. Nesse mercado autoral, a figura do autor é importante. Por isso é o mercado autoral, né? Então, quando você está editando, é importante que você faça o autor aparecer bastante. O autor tem que se sentir valorizado pelo seu trabalho. Se ele não se sentir valorizado, ele vai achar que o trabalho do editor não serviu para nada e ele vai fazer sozinho. Fala, pô, não estou sendo valorizado, independente melhor. E tem livros que são para independentes, não são para editora, né? Tem tudo essas demandas ali quando você está editando. Qual é a segunda pergunta? Eu queria saber se você acha que as editoras brasileiras, no geral, têm cumprido bem o papel delas como editoras, dentro dessa sua visão do que... É difícil falar dos colegas, assim, né? Tem um corporativismo. Mas tem um corporativismo. Eu sempre vou achar que meus colegas estão fazendo direito, porque eu sou corporativista. Tá? Os outros editores, nós somos lá tal. Então, tenho isso em memória para falar que acho sim, está sendo um bom trabalho. Eu concordo. Mas podia ser melhor. Tudo pode ser melhor. A gente tem que melhorar. E tem uma coisa, ainda pegando essa questão que o Laudo falou da evolução, tem uma evolução técnico-científica que a gente não pode deixar de lado. Entra edição em Pestap, sai edição em Pestap, entra edição em CTP, acaba a Fotolito, vai fazer tudo digital, acabou a diagramação feita na mão, você pode fazer diagramação no computador, que você pode comprar o produto pirata por R$10 na CFG, não é o correto, gente, mas você... mesmo o produto original é mais barato do que você fazer uma edição. Então, fica muito acessível, não só para os editores, como para os autores também. Às vezes os autores não precisam desse trabalho do editor, trabalho técnico ali, mas ficou muito mais barato editar quadrinhos. E é muito mais barato rodar, então tem muito mais editores, é muito mais fácil você fazer. Com menos dinheiro, menos conhecimento de causa, você consegue fazer. Não estou falando que as pessoas têm um pouco conhecimento, mas estou falando que é mais simples, então tem muito mais editoras. Mas pode melhorar. Eu acho que deve melhorar. Mas, tirando isso, eu acho que pelo que tem, pelo que a gente pelo mercado que a gente tem de gente comprando, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, sim.
corporativista de sono. E a Balão surgiu em 2010, né? 2010. Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, assim, foi bem um momento meio que de transição ali pro quadrinho brasileiro, assim. Enfim, vocês surgem nesse momento que eu acho que é um momento que a gente começa a esboçar uma certa, pelo menos uma aparência mais profissional, um jeito mais profissional de trabalhar com a coisa, ao mesmo tempo que o independente também começa a ganhar força, tem essas iniciativas para o Quarto Mundo e tal. Enfim, 8 anos depois, qual era a ideia da Balão quando ela surge em 2010? O que vocês tinham na cabeça naquele momento? E como é que você enxerga hoje a Balão? Assim, qual que é hoje a sua ideia com a editora? Na época, assim, quando eu entrei na faculdade em 2004, né, eu queria ser editor de quadrinhos. Eu fiz faculdade de editoração porque eu queria isso. Eu queria abrir a minha editora, era um objetivo que eu tinha. E, em 2004, era uma coisa viável, mas era uma coisa meio, tipo, utópica. Sei lá, eu ia morar na praia, não sei morar na praia. Eu ia fazer isso e entrei na faculdade e vou ver o que acontece, né? Quando eu acabei a faculdade em 2009, eu falei, agora acabei e vou abrir a editora. Já era muito mais fácil em 2009 do que em 2004. Já teve essa evolução científica, já vinha acontecendo e ficou melhor. Em 2006 surge o PNBE, que é o Plano Nacional da Biblioteca na Escola. Desculpa, 2004. Em 2006 ele inclui história em quadrinhos. E aí várias editoras grandes começam a publicar histórias em quadrinhos. Muita gente que autores de quadrinhos, estavam pro mercado exterior, a gente tinha interesse de publicar quadrinho e tal. O Quarto Mundo já tinha surgido, já agregava o pessoal fazendo independente. Mas muita gente começou a publicar, começou a ter um mercado de quadrinhos no Brasil mesmo. O Chico, por exemplo, é um caso, ele publicava lá fora e ele lançou uma HQ caática, o 15, uma adaptação da Raquel Queiroz. E um cenário fica rico, os quadrinhos começam a ir para as livrarias. Vocês lembram que em 2005 não tinha seção de quadrinhos nas livrarias. Já tinha um trabalho da Conrad e da Devir de lançar quadrinhos para a livraria, mas com vem coisa da Moderna, da Ática, da Scipione, melhoramentos, todo mundo fazendo quadrinhos, e a Companhia das Letras. Eu acho que o Quadrinhos nascia surgiu em 2009, se não me engano, que é o selo específico de quadrinhos da companhia, apesar de eles publicarem antes. E aí começou a ter espaço para os quadrinhos na livraria. O livreiro começou a ter que falar, bom, se receber 10 lançamentos, onde eu vou enfiar isso? Né? Teve um deslocamento também, né? Do quadrinho da banca para a livraria. Sim, assim, né? Então, mas é toda uma coisa, diminui também, tem a cauda longa, né? Diminui o número de compradores, sobe o preço, o produto fica mais caro, vai para a livraria. Tem todo um cenário ali que levou o quadrinho, esse cenário que a gente tem hoje. O PNBE foi esgotado, foi extinto em 2013, mas a coisa já estava feita já, né? Já tinha gerado uma massa crítica, muitos editores publicando. Por exemplo, o SESI SP, que publica muitos quadrinhos hoje, surgiu depois do PNBE. Eles não estavam focados apesar de eles venderem muito para a escola, eu sei que eles têm representante de venda de escola particular e tal, eles não nasceram para pegar essa rebarba, eles nasceram porque era o mercado. Era uma coisa, existia um orçamento ali, vamos fazer isso. Gerou-se uma coisa. Então, em 2010 a gente está no meio desse processo, de 2006 até 2013. A gente ganhou um PNBE, a gente tinha um cenário ali disso, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Aí veio 2013, veio 2014 e começou a diminuir e agora, né? Isso aqui foi tava todo mundo lá, o pessoal já tinha pegado esse vírus de fazer quadrinhos, né? Os independentes já estavam fazendo, é muita gente independente, a cada ano o FIC tem mais mesas, cada ano tem mais editoras surgindo. Acabou, não tem mais volta. O mercado de quadrinhos, eu não gosto de falar mercado, porque eu vou falar cena, né? A cena de quadrinhos, ela se consolidou. Dá pra viver de quadrinhos? Não, ninguém aqui tá vivendo de quadrinhos. Mas ninguém aqui dessa mesa, né? Tem outras pessoas do Brasil que vivem. Mas o cenário hoje eu acho muito positivo. Apesar de ter caído, apesar de estar difícil, apesar de não ter mais programa de governo, eu acho que está positivo. A gente conseguiu extrair o que tinha para ser extraído. A gente não perdeu essa oportunidade coletivamente, né? E acho que a gente pode crescer mais. Queria aproveitar, até, é legal que a resposta se estendeu, está me ajudando a passar a bola um para o outro aqui. Carlos,
Então a gente tem esse cenário de uma produção que está aquecida, tá? O Guilherme pontuou, quando você tem FIC, CCXP e tal, você tem uns números, eu não consegui achar exatamente esses números, mas tem números que são impressionantes, assim, centenas de lançamentos sendo feitos ao mesmo tempo, fora os lançamentos que estão saindo ao longo do ano e tal. Apesar disso, e apesar de ser, como a gente já falou também no lance da mandioca, tal, de ser uma produção que está começando a chamar a atenção de outros países, que é muito rica em diversidade, em estilos, tal, ela é uma produção que tem uma dificuldade muito grande para chamar a atenção da mídia, não só da grande mídia, mas inclusive da mídia especializada, assim, que faz a cobertura que ela dá para essa produção é pífia, é muito pontual também, assim, né? Geralmente é atrelada com essas coisas assim, CCXP, aí os caras vão lá e falam assim, veja os lançamentos, os destaques, os lançamentos, não sei o quê. Depois, ao longo do ano, é uma batalha, tal. A que você deve essa dificuldade dessa produção conseguir um espaço na imprensa, e por que você tomou essa decisão, como o Papozinho, de caminhar na contramão e focar justamente nessa produção que é, não desconsiderada, uma palavra meio exagerada, mas digamos assim... Tem menos atenção. Tem bem menos atenção. Sim. Sim. A gente já conversou várias vezes sobre isso, e tu me deu uma resposta que ficou na minha cabeça assim, por muito tempo, que o maior problema do quadrinho nacional talvez seja a divulgação. As pessoas saberem que existe os materiais, e sabendo disso, a coisa começa a se desenrolar a partir daí. Eu criei o Papuzine porque eu percebia que eu conhecia e gostava de alguns materiais que eram menos falados na mídia como um todo, assim, né? Em canais do YouTube, principalmente canal do YouTube. Naquela época era canal no YouTube que eu acompanhava, assim. E aí eu criei pensando nisso. Deixa eu falar aqui sobre quadrinhos que são menos comentados. Hoje, olhando para trás, assim, e também no atual momento que está surgindo muitos Instagrams. É impressionante, né? A gente está vivendo o momento dos Instagrams de quadrinhos, assim. Teve o momento da criação de canais, o Onte surgindo, inclusive o Papuzine, e agora o momento dos Instagrams. A minha crítica, assim, o que eu percebo, e não é... Eu vou falar em sua maioria, não é que todo mundo seja dessa forma. É que tem os mesmos nomes de autores sendo comentados há muito tempo. Parece que há 4 anos, sei lá, 5 anos talvez, são os mesmos nomes o tempo todo. E não é que esses autores não mereçam a divulgação, a crítica, os elogios, os comentários. Mas parece que, em sua maioria, a mídia não está olhando ali para o pessoal que está surgindo, ou por trabalhos que sejam interessantes, mas que não sejam tão voltados para o mainstream. Então, eu percebo isso, assim, falando mais até de canais no YouTube. Eu percebo que são sempre os mesmos nomes que são comentados. E tem isso também, né? Da divulgação, da produção sobre quadrinhos pontual, antes do FIC, antes da CCXP, antes de algum evento, sempre através de listas, que é um tipo de conteúdo interessante, sim, eu mesmo faço. Só que parece que durante o resto do ano não existe quadrinho nacional. Então é isso que eu sinto, assim. As divulgações, as produções de conteúdo sobre quadrinho às vezes parecem ser pontuais e às vezes os mesmos nomes sendo comentados o tempo todo, e tem muito mais coisa acontecendo. E no Papozinho eu tento fazer isso, né? Mostrar também os artistas novos que estão surgindo. No FIC foi impressionante isso. Não foi nem algo planejado. Eu fiz aquele vídeo que eu faço de as mini entrevistas, né? Que eu compilo em um vídeo só. E eu fui assim por capas que me chamavam atenção, temáticas que me chamavam atenção. E a quantidade de pessoas que começavam a entrevista falando: esse é meu primeiro quadrinho. Acho que a maioria das pessoas que eu entrevistei era o seu primeiro quadrinho. Então eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que... Mas você consegue esboçar uma solução? Nossa. Não uma solução, mas assim, o que me intriga é isso. Assim, é uma produção, por exemplo, a parte aqui de cima da loja é só quadrinho brasileiro. Sim. E tem muita coisa que a gente sabe que não está aí, que a gente gostaria que tivesse, às vezes que a gente nem conhece, enfim. Mas
que essa produção passa batido até mesmo pela imprensa especializada. Eu não consigo resolver essa questão, entendeu? Sei. Não parte muito, às vezes, do interesse de quem está falando sobre quadrinhos, assim, eu acho. De interesse pessoal, assim, não sei se o quadrinho... Enfim. O interesse de falar sobre quadrinhos diferentes, de buscar. A gente sempre fala muito sobre isso, né? De buscar, de não esperar as coisas chegarem o tempo todo, assim. Talvez seja isso, mas eu não sei. Não sei te dar uma resposta. Vocês estão falando de interesse de quadrinhos, eu estou lembrando um tempo um pouquinho mais atrás, quer dizer, mais antigo. 89, 88, 89, 90, 91. Todo jornal, o principal jornal, tinha uma página inteira falando sobre quadrinho. Pelo menos um dia, ou numa segunda, numa terça, ou numa sexta-feira, ou um caderno especial no domingo. Tinham jornalistas especializados em quadrinhos que estavam ali. Foi uma época que também lançou muita coisa, não vou dizer que seja bom, mas foi um boom de quadrinhos, que o pessoal percebeu que quadrinhos não é mais para criança. Cavaleiros das Trevas, Watchmen, Ronin, muitas, da Editora Abril, da Editora Globo. A Editora Abril também, boom de minisséries, depois a Globo também. O quadrinho deixou de ser uma coisa para criança e passou para ser uma coisa para adulto. Estava todo mundo focado nisso. Agora está no cinema, mas é voltado pegando personagem de quadrinho. E o pessoal não divulga. O que acontece o jornal em si meio que tá morrendo, né? A Folha não tem nem caderno de esportes mais, né? Quanto mais tem uma página de quadrinhos. Eu acho que o geocentro da comunicação mudou para a internet, né? E acho que é ali que tá. Tem a questão da cauda longa de novo, né? Falando, tem pessoas que vão cobrir quadrinhos que você curte, que você vai atrás, que você descobre que seu gosto bate, né? Muita gente vai atrás desse tipo de coisa. Verdade. Mas agora, tentando inverter um pouco a questão, você acha, da experiência que você tem com o Papozinho, você acha que as editoras e os autores sabem se relacionar com a mídia? Eles sabem trabalhar isso direito? O que na sua cabeça seria uma boa prática de relação? Você está só jogando a bola para eu falar que precisa de assessoria de imprensa para poder fazer esse trabalho. Não, mas eu sinceramente acho. Eu criei pensando nisso. Uma demanda e percebia. Assim, tem um buraco aqui. Não, eu percebia isso. Claro que tem autor que sabe se relacionar muito bem, que, enfim, corre atrás assim, dessa parte de divulgação muito bem, mas tem autor que tem bons trabalhos e parece que se esconde, assim, ou então não sabe muito bem como que faz para botar isso, pelo menos na mídia, né, na mídia de quadrinhos. Porque já é uma coisa, eu acho que já é importante sair nos canais, nos Instagrams, nos sites, entrevistas, podcasts, o que for. Então, eu acho que falta, sinceramente, eu acho que falta esse profissionalismo, assim. Não só a assessoria que eu criei, mas talvez outras pessoas surgindo para tentar movimentar esse lado. Tem editoras que já têm, né, setores para isso, focado em divulgação, em assessoria mesmo. Mas eu acho que talvez falte isso, exatamente, né? Eu acho que a questão é o profissionalismo que tem numa visão de um artista. Eu acho que o que tem hoje, quando você fala de independente, é porque é uma pessoa que é um artista. Ele não está conseguindo ter essa visão de que, por exemplo, a pessoa só depois de um tempo vai começar a falar, vou viver disso, vou tentar viver disso, pensar nas possibilidades. Eu acho que o momento que a gente vê, mesmo quando esse pessoal que ia editar no FIC junto, a gente via realmente essa questão de o pessoal começando, o pessoal o primeiro quadrinho, o pessoal querendo, achando um jeito de como que era publicar. E eu acho que no geral ainda tem um pouco de espaço, um pouco do tempo, e a pessoa está ainda com a visão do artista. Então acho que esse lance de saber de como levar, a pessoa vai até conseguir ver aquilo, ela já se perde. É um processo. Por exemplo, só duas coisas para não... Porque assim, você vai em feira, não é só para vender. Você precisa entender quem está comprando seu livro. Porque, vamos supor aqui, ela é autora. É bem provável com esse trabalho dela, que o leitor dela não é o mesmo que o meu. E está tudo bem. E você precisa entender que você é um artista
mas você não faz obra de arte para estar na parede. O quadrinho ele só vai existir a partir do momento que 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas, que lindo, né? Comprar teu livro. Porque se você fizer uma obra, um quadrinho, para você falar, nossa, esgotei minha edição. Qual que é a tua edição? 100 revistas. Você tem que vender e você tem que criar público. E não está nada de errado de você querer ser consumido, porque nós estamos aqui para isso, né? Então... Eu acho que é porque a questão é que vai dar um passo a passo de a pessoa conseguir entender qual é a posição dela. Se ela é a pessoa que realmente ela vai vender em si, se ela vai querer simplesmente mostrar aquilo do pensamento dela, né? Que tem essa coisa da pessoa pensando numa visão dela de mundo, toda aquela coisa. Tem esse lado assim, a pessoa conseguir saber pesar as coisas. Eu acho que acho que quando vai se transitando para grupos coletivos, que a gente tem um histórico bom disso, é onde você vê que a pessoa conseguia chamar a atenção. Você falou do Quarto Mundo, acho que ele conseguiu trazer quem passou ali, tipo, dar um nome ainda, porque conseguiu trazer esse holofote. Eu acho que vai ser um passo a passo. Mas isso pode ser político também, porque tem um artista que, tudo bem, essa questão de artista e empreendedor, mas como vocês estavam falando mais cedo, por que nem todas as mídias de quadrinhos vão atrás de alguns autores? Tem autores que não querem ser divulgados por algumas mídias. Então, é uma questão política, é uma questão de visão da cena, né? Uhum. E eu acho que essas duas coisas estão muito ligadas. Às vezes não é só o autor não saber como se divulgar, ele não quer ser divulgado por alguns meios. Mas aí não é o papel do editor ajudar esse autor? Mas é uma questão de não querer, né, que você está falando. O editor pode ser, mas assim, essa questão de assessor de imprensa e divulgação, que aí vai por outro caminho, né? Porque tem alguns sites especializados cujo público, por exemplo, não tem nada a ver com as pessoas que leem o que eu publico, por exemplo. Então, eu acho que falta aí alguma... Não estou falando que todas as mídias têm que falar de todos os autores, mas às vezes não são só os quadrinistas que não sabem como se... Eu não estou puxando a sardinha também. Porque caso em caso, tem que saber também. Buscar o público, que o Lago falou. Você entender que se determinado mídia não fala de você, né, não quer dizer que o seu trabalho é menor. Isso. Mas o trabalho de assessoria eu acho importante também, porque a gente pode usar outros veículos que não falam de quadrinhos habitualmente, porque a gente sempre debate que às vezes o quadrinho é considerado um gênero. O quadrinho não é gênero, é uma expressão artística, né? Alguns falam de uma linguagem, mas eu prefiro uma expressão artística. E dentro dessa expressão artística a gente pode abordar qualquer tema, qualquer gênero. Então se você faz um quadrinho, suponhamos, um quadrinho sobre carros tunados, você você faz assessoria de imprensa mandar para 4 rodas. Exato. Se você faz, como a gente já lançou na editora o Guia Culinário do Falido, foi a única vez que a gente usou assessoria de imprensa. Foi o J. Silvestre que fez pra gente. E a gente conseguiu emplacar em vários veículos de culinária, falando sobre o quadrinho. Mas aí depende muito, não é todo quadrinho que você consegue esse tipo de abordagem, né? E às vezes esse produto que você lança, às vezes ele pode ter isso já aconteceu comigo, por exemplo, ele pode ter um tremendo retorno de um público que não é consumidor de quadrinhos, e ele está tendo uma vida, você entendeu? Eu lancei Histórias do Clube da Esquina em 2011. Ele vendeu muito bem, em pouquíssimos meses. Dentro da mídia especializada de quadrinhos, ele passou batido. Entendeu? Então, assim, você vai ficar magoado? Não. Entendeu? É o que o Guilherme falou, é um entendimento que a gente precisa buscar isso, né? Que você... Como é que é, Guilherme? Você não é que você falou, é uma obra... É o meio que você faz. É uma expressão artística, né? É uma expressão artística. E os temas são variados, né? Bom, a gente falou agora há pouco até da Folha de São Paulo, né? O Guilherme citou que a Folha não tem mais Caderno Esportes, mas ainda é o jornal mais vendido do país. É um jornal que eu acho que revelou sempre autores e dela tem uma função, assim, eu acho que especialmente no humor gráfico brasileiro e tal. E aí eu jogo agora para a Aline.
Você já tem publicado agora há algum tempo, é toda semana que você publica na Ilustríssima? É mais ou menos uma vez por mês. Uma vez por mês, mas já faz agora algum tempo que você está lá. E eu acho interessante, assim, você tem o seu trabalho nesse que é o jornal, né, com toda a crise que os jornais no mundo inteiro estão enfrentando, mas é o jornal mais lido, acho que ainda vende 300 mil exemplares num domingo, uma coisa assim, é bastante. Imaginar que seu trabalho está circulando por esse tanto de gente, e você também tem o seu trabalho independente, de pequenas tiragens, de zine e tal. Você lançou o Som em Fúria agora, que é bem esse formato zine, assim. Você sente de alguma forma que a exposição que você tem na Folha de São Paulo te ajuda com o seu trabalho autoral, não só no seu material independente, mas eventualmente no interesse que as editoras possam ter pelo seu trabalho, alguma coisa assim, ou você sente as duas coisas caminhando paralelamente, assim, sem se cruzarem? Eu sinto que vai um pouco pelo paralelo, mas é difícil, é muito difícil ver como totalmente junto ou não interfere em nada, sabe? Porque foi por causa da Folha, por exemplo, que eu pude desenvolver estruturas que, como autor independente, eu não tinha esse alcance, que é isso que falta da assessoria de imprensa. Então, foi por causa da Folha que eu participei de matérias sobre quadrinhos, em mídia impressa, coisas que seriam... Eu sei que aconteceriam, mas levaria um pouco mais de tempo até eu conseguir divulgar meu trabalho de forma mais ampla. Mas eu acho que sim, ajuda, só que para a questão de ser publicado por editora, é isso que você tinha perguntado, né? Também por isso, assim, se isso desperta, facilita de repente o contato com editoras. Assim. Entendi. É algo que eu tenho em mente, que é um passo que eu vou dar, esse contato com editoras, mas eu tenho a impressão de que eu publicar no jornal ajudou mais uma divulgação num sentido mais amplo da palavra, não para editoras, mas para essa questão de participar mais de divulgação de quadrinhos de mulheres quadrinistas. Aproveitando esse assunto ainda da divulgação das mulheres, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, assim, o HQ Mix de 2014, eu acho que ele foi meio que um marco ali, um divisor de águas, assim, nessa questão. Assim, existia já uma movimentação que estava borbulhando ali, mas eu acho que a impressão que eu tive, pelo menos, é que as meninas souberam aproveitar muito bem aquele momento. Infelizmente aconteceu de uma maneira equivocada, a parte do lance por parte do HQ Mix, mas as meninas souberam aproveitar bem o momento para se juntarem e dar mais visibilidade para uma movimentação que já estava se construindo ali, assim. Desses 4 anos, desse episódio até agora, assim, evoluímos, assim, tanto como leitores, como autoras. Você sente o público mais interessado nos quadrinhos feitos por meninas? Como é que você está enxergando esse momento, assim, pegando esses últimos 4 anos? Antes de falar sobre isso, eu queria só citar uma fala do Rafa Campos Rocha, que, para quem não conhece, vão atrás dele, não só da obra dele, mas da pessoa maravilhosa dele, que nas aulas de História da Arte ele fala, gente, mulher sempre fez quadrinho, mulher tava no começo, quando o quadrinho não dava dinheiro, era mulher e judeu, cara. Começou a dar dinheiro, aí os homens tomou conta de tudo, mas Estados Unidos, anos 10, anos 20, era mulher, era, as minorias sociais nesse chão de fábrica, né, dos quadrinhos. Mas pensando de 2014 para cá, sim, eu acho que tem mais visibilidade, sim. É uma coisa pela qual eu percebo que a gente luta bastante, mas assim como não tem quadrinistas que focam, por exemplo, na sua divulgação, essa questão, a palavra independente, ela tem uma ambiguidade muito perigosa, né?
Porque, ninguém é independente 100%, a gente precisa dessa rede. Mas eu acho sim, que tem uma organização muito importante se construindo desde o HQ Mix e desde o FIC de 2015 também, que para quem não lembra, teve aquele impasse com uma coletânea, né, do quadrinho de 2015, o fabuloso quadrinho de 2015, que até hoje é discutido, que teve acho que 40 artistas, dos quais 3 ou 4 eram mulheres, etc. E no FIC, no vão, na frente da Serraria Souza Pinto, teve uma roda de conversa em 2015 e isso me impactou muito. E até hoje isso ecoa no imaginário, assim, na discussão de mulheres que fazem quadrinhos. Que vamos ficar aqui reclamando, vamos fazer alguma coisa, sabe? Tipo, a partir daqui a gente anda pra onde, sabe? Então, eu acho sim que mudou. O HQ Mix, ainda bem, não é parecido com o que aconteceu em 2014. E outros prêmios também, né? O Ângelo Agostini, a Mari Canin ganhou, né, ano passado. Então, eu acho importante, assim, que tenha essa visibilidade, não só em questão de publicação, mas premiações. Isso ajuda, sim, a ter esse reconhecimento. E acrescento aqui também que quando eu comecei a fazer cartoon para Folha, foi em fevereiro do ano passado, eu era a única mulher fazendo cartoon. O editor da Folha me mandou um e-mail pedindo nomes de mulheres quadrinistas para eu indicar para fazer cartoon para Folha. Então, eu acho isso muito sintomático. E eu fico muito feliz que ele tenha me pedido indicações. Então, assim, a gente ainda está nesse esquema que, poxa, alguém pode pensar, ele já não deveria conhecer todas as 1000 mulheres que fazem quadrinho no Brasil, sabe? Ele tinha que me pedir indicação. Mas aí eu posso falar também que, cara, tudo bem, sabe? Pede indicação. Tipo, você pode ir atrás de outras maneiras também. É isso. De qualquer forma, assim, nesse espaço da Folha ainda, tá recentemente a Thaís Valberto, acho que chegou a publicar por uns 2 anos. Isso, lá. as tirinhas. Agora a Chiquinha, né, entrou no lugar do Ciber. E recentemente você publicou um vídeo no Papuzine, que aliás é dupla com o Thiago. Oi, Thiago! Falando sobre alguns dos quadrinhos que saíram esse ano, assim, meio que fazendo um parênteses aqui, uma coisa que a gente já conversou aqui também, assim, que da produção de quadrinho independente nacional, assim, esse ano, não sei, eu acho que as meninas estão dando um baile, assim, tipo eles estão por aí, o Hibernáculo, eu acho que, eu sinto também que menos pessoas ainda estão enxergando isso como quadrinhos de... Tinha um lance de quadrinhos de menina quase como um gênero, assim, né? Uma coisa tipo... eu acho que... Eu tenho a impressão, pelo menos, que isso começa a ficar para trás agora, assim. Sim, eu fico feliz também, por exemplo, que eventos não tenham mais mesas sobre mulheres nos quadrinhos e chamei mulheres para falar sobre o tema dos trabalhos delas. Eu acho que isso é muito importante. Isso era um saco, não era? Nossa, sim. Só ser convidado para esse tipo de história de você parar de ficar falando a mulher fazer quadrinho, parar de fazer quadrinho de mulher, tá fazendo quadrinho. É importante falar, mas eu acho que a gente já passou disso, sabe? E se perguntou pro laudo da identidade, se existe uma identidade brasileira de quadrinhos. Eu lembrei que, a gente brasileiro é zoeira, cara. E eu amo isso. Tipo, eu vejo muito zine de mulher zoando, sabe? Tipo, a gente tem isso na nossa alma, assim, esse lance de Angeli, Laerte, a zoeira no conteúdo. Mas eu vejo zines de mulheres com zoeira na forma. E isso é maravilhoso. Esses zines da Puyuco, sabe? Cara... é muito importante a gente ir atrás disso, porque só podia estar acontecendo agora, sabe? E a gente tem que reconhecer, o traço às vezes não agrada quando é muito experimental, mas eu acho muito importante abraçar essa variação, sabe? Dos independentes.
Vou dar uma cutucada. Por que na mesa de 4 só tem uma mulher? Por que na mesa de 4 só tem uma mulher? Não sei. Então. Obrigada, amiga. Essa é a cutucada. Tá bom. E vou lembrar também que na Folha tinha a Olga Sexóloga e ela saiu, né? É, da Thaís Gualberto. Tinha a página Quadrinhas, não sei se vocês lembram. Segunda, né? Era de segunda-feira. Eu comentar isso. Isso é meio delicado, isso é meio perigoso. Não sei se todo mundo que lembra, entre 2013 e 2014, toda segunda-feira, tinha uma página da Folha separada, dedicada a tirinhas feitas só por mulheres. Que era o Quadrinhas. Aí tinha a Fabiane Langona, tinha a Cíntia Bonacossa, eu acho, a Thaís, enfim. Isso foi muito criticado e muito, sei lá, bem recebido ao mesmo tempo, enfim. É delicado, é tipo, isso me lembra um vagão do metrô só para mulheres, sabe? Mas você reclama, mas no dia que você precisar, você vai adorar que exista. Não. Depende. Aqui tá exclusão, tal, não sei o que lá, mas tá privilegiando essa. Não. Todo mundo deveria se comportar da mesma maneira. É a mesma questão das mesas em eventos, não pode falar. Você sabe que uma impressão que eu tenho é que a hora que a gente passar essa discussão inicial, que ainda há uma coisa, quadrinho, uma bobagem, quadrinho, homem, mulher, assim como na arte. Talvez essa história que a gente estava conversando, que o Guilherme estava falando, essa história do quadrinho extrapolar o gênero, ele atingir um público maior, talvez o fato da mulher fazer quadrinho hoje em dia, vamos usar esse termo, ele possibilite isso, mais do que o homem. Pelo alguns vícios, não estou falando que é bom ou é ruim, vício. Que o homem traga na criação do quadrinho. Talvez a mulher já não dependa desses vícios. Uma visão diferente. Exatamente. Então essa visão que a mulher traz, e Teixeira trazendo para o quadrinho agora, pode ser que ela crie interesse para o outro público. Homem, mulher, seja lá o que for. Então ela pode estar abrindo um caminho aí. Seria bem interessante. Não custa lembrar que a Alison Bechdel cunhou o termo Bechdel Test no quadrinho dela da Axe Watch 4, né? Que era uma questão, e muita da produção masculina não passa no Bechdel Test. Eu estava até conversando com o Cadu, quando ele soube do Bechdel Test, ele pegou os quadrinhos dele e falou, quase nenhum quadrinho meu passa, né? Mas aquela coisa, né? Uma questão assim, que eu acho que as mulheres produzindo vão passar no Bechdel Test, né? Uma coisa tipo... Ou não, viu? Tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas é só uma questão do como essa produção masculina, só masculina, que tinha muito tempo excluindo as mulheres, também excluía outros leitores, né? Sim. É uma coisa, concordo muito com o que o Laudo falou. Essa questão até, por exemplo, que tem muito essa coisa de desenhar mulheres no erótico em pose ginecológica. Então tem muito autor que está achando que as mulheres estão pegando o pé de fazer mulher gostosa. Eu entendo com algumas autoras que eu converso, o problema não é esse. É simplesmente um vício bobo de desenho. Você pode desenhar uma mulher gostosa, não pode? Só que você não precisa desenhar uma mulher lutando com um super-herói como se ela estivesse posando uma revista Playboy. Contexto é tudo, gente. É simplesmente isso. Mas eu acho que, antes de ir para outras perguntas, mas ainda dentro desse lance aqui, que você falou do gênero, do quadrinhos como gênero e tal, e voltando um pouco para o que a gente estava falando sobre imprensa, eu acho que uma coisa está ligada à outra, assim, de certa forma, no sentido de que, assim, o que o grande público recebe de informações sobre quadrinhos é sempre esse lance, primeiro, que é uma coisa que eu sempre, que eu sempre falo, que é essa coisa como, assim, cultura nerd e quadrinhos é uma coisa que está abaixo dela. Então existe esse negócio que eu não sei definir exatamente, mas que a gente chama de cultura nerd. Embaixo disso, né, tem os quadrinhos, o que é uma insanidade, assim, né?
É como você pegar cinema e colocar ele abaixo de um grupo específico, música abaixo de um grupo específico, assim. Agora, é a informação que chega, né? Geralmente, as poucas vezes que eu vejo a grande imprensa tratar sobre quadrinhos, ela sempre está tratando nesses termos, assim, os nerds, não sei o que, estão não sei o que, quadrinhos, sabe? Quem não entra, sei lá, na Ugra, ou não vai na seção de quadrinhos de uma livraria dar uma fuçada maior, é natural, a gente nem pode achar ruim que essa pessoa acredite que, assim, bom, quadrinho é aquilo, se eu não gostar do super-herói, o cara ali, não sei o que e tal, não é pra mim, quadrinhos não é uma coisa pra mim. E aí isso deixa pra trás toda uma produção que vai muito além disso, que poderia fazer esse papel, assim, da pessoa descobrir que existe um quadrinho pra ela, entendeu? Existe um quadrinho que dialoga com a realidade dela, com a vida dela, com os gostos, com as crenças, enfim. Eu acho que esse, na verdade, é um dos grandes desafios que a gente tem, assim, passar por um processo de desnerdização dos quadrinhos, assim, sabe? Tipo, amém. Posso falar um negocinho? Você falou assim, não tem quadrinho pra mim. Eu estava numa palestra do editor da Plaf, que ele estava falando de alguma revista, alguma editora, alguma história assim, que uma menina entrou numa loja nos Estados Unidos e viu uma revista, ela era lésbica, viu uma revista que tinha um personagem gay. Ela nunca tinha visto isso. E ela viu que tinha um personagem como ela. Ela falou, tem alguém que me retrata. A menina teve uma crise de choro fantástica. Se você pôr isso em outro plano, você pode pensar para qualquer coisa, para qualquer pessoa, qualquer tipo de categoria, não sei se você tem, mas todas as pessoas, né? Deficiente físico, tem personagem, tem outro, cego, você tem alguma coisa assim, quer dizer, depende de quem está escrevendo para quem, a maneira que ele se escreve. Também se é um homem ou mulher, a visão que ele tem daquela história. Só uma coisa, Aline, você lançou recentemente um quadrinho sobre ansiedade. Eu imagino que você teve essa experiência de muita gente que veio falar com você, talvez pessoas que não estão acostumadas a ler quadrinhos. Sim. Aconteceu isso contigo? Tem muita... Eu acho que a questão de identificação em quadrinhos é muito importante, porque, querendo ou não, o aspecto visual te traz muito mais automaticamente. Faz você se envolver muito mais automaticamente do que só com o texto. Eu trabalhei isso na minha pesquisa também. E eu fiz uma série, antes de fazer um quadrinho sobre ansiedade, eu fiz uma série de ilustrações sobre artistas e as doenças que eles tiveram. E em várias feiras, tem gente que começa a folhear e começa a chorar. E na CCXP do ano passado, uma moça leu e veio me abraçar, assim, chorando, falando que não conseguia lidar direito com a própria doença, que se sentiu muito bem. Então, é bem importante esse processo. Não digo que todo quadrinista tem que se propor a fazer os outros se identificarem com uma causa. Eu acho que isso não é algo necessário para se fazer quadrinho, mas pela questão visual do quadrinho isso é importante. Mas você pode usar isso. Parece que tem uma artista aqui do interior de São Paulo, do litoral, acho que é Mauro de Abreu. Ele é ilustrador e tal, então um desenho fantástico. Ele tem uma revista fininha que fala de um problema mental, do embasamento de médico e tal, distribuição gratuita. Para mim, eu primeiro pensei que era um fanzine, não, mas é uma revista mesmo. Ele tem uma preocupação social, está mostrando o trabalho dele, mostrar que esse problema de saúde existe, que as pessoas que têm esse problema devem saber como viver com ele e como viver com a sociedade. E as pessoas que estão ao redor dessa pessoa saber como viver com ela. Você pode ter engajamento, aí é um engajamento, sei lá, político, se você imaginar que o país de saúde está lá embaixo, o cara fazer uma história em quadrinho que está tratando de um problema mental, uma saúde mental. Um trabalho fantástico. E é de graça, distribuição gratuita. Eu acho assim que, no meio autoral especialmente, eu acho que a história tem que preceder a bandeira. A bandeira pode estar, a história pode carregar a bandeira, mas tem que preceder, porque senão você corre muito risco de virar uma coisa institucional. Sim. Então se você tem uma história legal para contar sobre aquele tema, faça.
Senão, pode ficar, você pode acabar caindo naquela vala comum dos quadrinhos antidrogas, assim, que tinha no passado. Semana passada eu estive aqui comprando quadrinhos, eu sou péssimo, tá? O alemão, esqueço a autora. Ela estava falando de dor de cabeça crônica. É a Raquel Vitorella. Eu adorei a história dela. Eu dei uma folhada, achei as imagens fortes, aquelas coisas. Talvez porque minha mulher tem dor de cabeça crônica. Eu achei a ideia interessante. Você está contando a sua própria história. E o modo como você conta é interessante, aquelas coisas fortes, grandes, né? Então, a história é boa. A história precedeu, né? Mas aquela do outro também, do Mário Gabriel, também, ele tem esse problema. Mas eu não estou falando de não, seja o caso. No caso, ele está contando a própria vida. Fazendo um corte mais fechado. A própria história dele. A evolução que ele teve como pessoa para poder viver na sociedade. Só complementar uma coisa. A gente, ainda essa questão da identidade do quadrinho nacional, eu estava pensando muito sobre essa questão das condições mentais. Assim, tipo, teve uma série de quadrinhos sobre o tema ansiedade, por exemplo, recentemente, e tem outros sobre depressão e tal. Eu acho que também um pouco de uma identidade nossa do quadrinho é abordar essas situações humanas, né? Às vezes a gente estava falando sobre coisas dos super-heróis, eles são super-humanos, né? No Brasil a gente fala das coisas humanas, né? A gente tem essa temática, eu acho que também faz parte um pouco da nossa identidade isso. Acho que sim. Tem algumas questões agora que queria jogar para todos vocês. Não, eu queria que todos vocês. A gente tem 3 quadrinhos que agora, viraram filmes, né? Eu ia falar, desculpa interromper, mas eu tava com isso na cabeça o tempo todo. Porque eu acho que se não for agora, eu não sei o que vai acontecer. Filme de Tungstênio saindo, acabou de sair. Tungstênio, aí depois em setembro vem aquela... Não. O Doutrinador. As vésperas da eleição. No cinema, eu acho que assim, é a primeira vez que a gente tem 3 num espaço de tempo tão curto, assim, né? A gente o Tungstênio está agora em cartaz. Logo em seguida vem o Doutrinador, depois... E tem Mulheres Alteradas, que é baseado em um quadrinho argentino, mas é um filme brasileiro. Qual o próximo? Qual o terceiro? O Mônica Lasso. Verdade. Que é para o começo de 2019. Sim. Eu tô vendo muita gente especulando que, então eu acho que essa agora vai. Agora o quadrinho vai. Vocês têm alguma expectativa em relação sei lá. Vocês têm alguma expectativa em relação a isso? Vocês acham que realmente vai ter algum impacto na produção nacional? Eu acho. É cedo pra dizer. Desculpa, eu falar primeiro. Eu acho que tem uma questão de a gente não ter uma indústria de cinema, né? Os caras podem até ganhar uma grana, assim, na hora, os autores podem ganhar uma grana da adaptação, de comprar os direitos ali, mas eu acho que não vai ser um impacto tão grande quanto é na indústria gringa, né? Dos filmes baseados em quadrinhos, que lá não é só filme de super-herói, né? Todo quadrinho, os produtores foram atrás, Hollywood, para adaptar. E isso mudou muito, os autores começaram a ganhar dinheiro, ter mansão e tal, né? O Jim Lee tinha mansão nos anos 90 por causa das vendas lá da Marvel, mas hoje em dia os caras ganham. Eu acho que isso não vai acontecer no Brasil, eu acho que ninguém vai ter mansão. Já tava pensando. A minha esperança era mais de uma questão de chamar a atenção pro quadrinho. Isso aqui é baseado em quadrinho? Sim. Existe quadrinho. Porque existe quadrinho sobre isso. Sabe que a maioria das pessoas nem sabe que existe um quadrinho tipo Tungstênio. Então a minha esperança era essa, na verdade. Não sei se vai acontecer. Na versão da Aline e do Zósimo, tem um negócio que me incomoda muito, que é baseado na obra dele. Inclusive no Vander não tem o nome nem do Gustavo, que é o desenhista. Então, assim, isso me incomoda. Eu não sei quanto de visibilidade que vai dar, honestamente, eu acho que não sei se muda muita coisa. Sim, porque acaba ficando muito paralelo, assim, se tivesse uma ponte... Eu vi agora alguns tungstênios em destaque, em livrarias, isso eu achei interessante. Voltou. Eu acho que talvez... Ainda vai passar na Globo também, né? Eu acho que talvez o Vitor e a Lourdes fizeram a Turma da Mônica tem uma base forte, sim, né? Verdade. Talvez eles consigam, mas depende muito de como a grande mídia vai abordar, se vai focar no Maurício ou vai focar neles, né? Porque se...
E se tratando de Maurício de Souza também, às vezes pode ser que a coisa volte para ele mesmo, assim, Sim. chamando atenção para algo que ele já chama, que já é um terreno dele, na verdade, assim, né? Sim. Em todos os casos não faz movimental no quadrinho no geral. Eu acho que nenhum dos casos vai acabar com esse movimental. O Tungstênio pode ser algo. Esse eu acho que pode trazer um pouco mais, porque ele está mais próximo do é um quadrinho autoral e tal. O jogador vai levar somente o discurso. A pessoa vai abraçar aquilo ali, quem não gostar, pronto. E o Turma da Mônica vai levar para o Maurício. Eu acho, infelizmente, que já tem o que atender. Eu acho que, infelizmente, vai ficar... Ó, Cláudio, tem uma pergunta ali. Comparando ao mercado americano, acho que esse é o primeiro passo. Se você parar para pensar, hoje sim, a gente fala, sai um filme de super-herói e arrebentou. Nos anos 80, quando saiu um filme de quadrinhos americanos, também não tinha essa ligação. Eu acho que é o primeiro passo, a gente ver se essa produção vai continuar, vai ter mais filmes baseados em quadrinhos, aí sim pode ter um retorno. E vai o produtor começar a olhar. Se parar nos 3, só foi um momento. Tem que ser uma coisa contínua, tem que ser mais filmes agora. Lembrando que o Magras de Ruim também está sendo produzido. Da Cirlane. Filme, da Cirlane. Ah, legal. É isso que é interessante, é ter mais filmes produzidos para os produtores irem para a fonte de quadrinhos. Tem uma coisa do cinema brasileiro que diverge um pouco do cinema americano, além dessa questão de ser autoral, é que o cinema americano hoje em dia ele busca fonte. Então todo filme é baseado num livro, baseado numa peça, baseado num quadrinho, baseado tudo. Eles raramente apostam, eles raramente tem um roteiro original que sai no grande cinema hollywoodiano. E o cinema brasileiro, por ter essa questão autoral similar dos quadrinhos, é muito mais histórias de roteiro novo, assim, então a gente busca menos fontes, assim, tem pouquíssimas adaptações de livros brasileiros, né? Tem poucas adaptações de grandes clássicos brasileiros. Então eu não acho que vai mudar muito, né? Talvez a gente comece a ver mais, mas eu acho que não vai por essa questão de diferença. Né? Eu acho que eu vou falar uma bobagem, mas talvez pode ser até sei lá, bicho, uma falta de interesse, você entendeu? Porque, cara, você vê, por exemplo, um monte de autor estrangeiro que produz para quadrinhos, você entendeu? Você vê, por exemplo, uma vez eu estava conversando com o pessoal da produção do programa do Jô Soares, e o Jô é um cara que sempre falou que foi o primeiro cara que traduziu Barbarella e que gosta muito de quadrinho, e o Asia, mas ele nunca se dispôs a fazer um livro, um roteiro para quadrinho. Uhum. Entendeu? E ele já fez roteiro para cinema. Roteiro para cinema, então às vezes é isso, entendeu? Você tem um quadrinho sobre ansiedade. E, independente de ser quadrinho, a gente cai naquela história da linguagem artística. Você tem uma história. Pô, então essa história aqui da mina aqui é legal, por que não fazer um filme? Inclusive tem uma coisa que é interessante, que você não depende de concept, né? Eu não preciso fazer o personagem já ali tá do lá. jeito que está desenhado. É aquilo ali. Eu vou ler, tem muito pouco diálogo dos quadrinhos com as outras expressões brasileiras, outras expressões artísticas. Tem muito pouco autor de literatura que vai para os quadrinhos e poucos autores de quadrinhos que vão para a literatura. Os casos que existem, as exceções, todo mundo lembra, né? Mutarelli e tal, mas tipo, acabou o Mutarelli. Começa e termina no Mutarelli. E tem o caso, por exemplo, que eu acho muito sintomático, que é o Brasil hoje tem, por causa da lei de incentivo audiovisual, tem uma produção de desenhos animados muito grande, e esses desenhos não vão para os quadrinhos. Não tem quadrinho da Luna, não tem quadrinho do Irmão do Jorel, que eu assisto tudo com a minha filha, né? Tipo, não tem... O Irmão do Jorel começou como um quadrinho, né? Então, mas não tem uma produção hoje, atual. Mas assim. é um quadrinho adulto, de qualquer forma. Mas virou um desenho infantil e não teve... E não tem, mas é uma coisa mais, tipo, já tem o concept ali, por que não tem um diálogo ali, por que não tem essa visão industrial, né? A gente não é muito nossa cara. Mas por outro lado, desculpa, teve a luta pela categoria do prêmio Jabuti, né? Sim. De quadrinhos, então, por mais que não tenha um diálogo, acho que tem pessoas querendo que isso se encaminhe. Tem um desejo de aceitação, assim, mas acho que nós aceitemos nós como nós somos, né? A gente vai conversar com vocês. Eu acho que é um processo que está indo. Sim, né? Já tantos quilômetros fazendo a conversa, acho que é um processo que está indo. Isso que você falou, por exemplo, agora há pouco, é importante, essa coisa de... O quadrinho brasileiro, isso que a gente está conversando, ele não tem essa cara, e que bom que não tem mesmo, né? De
No próximo final de semana, aquela coisa, o apresentador do telejornal ali, né? Telejornal é velho. No jornal, ele já fala rindo. Ou apresenta, no próximo final de semana, um evento de fãs de quadrinhos. Aí você vai pegar um quadrinho totalmente que fala sobre depressão. Então, onde está aquele sorriso? Não, então, alguém vai falar de um festival de literatura, aquele tom solene, assim, um festival de literatura. Você... o festival de quadrinhos é um festival de quadrinhos. Você pega autores ali que são extremamente sérios, e tem uma obra densa, séria, você lê... O Quintanilha. O Quintanilha, exatamente. Você pega um trabalho daquele cara ali e você não vai ter uma conversa para saber do autor ali. Isso eu já conversei muito com alguns organizadores de eventos. Falar assim, vamos falar da obra de uma maneira que todo mundo entenda, não como quadrinho, porque o cara pensa aquilo ali, entendeu? O cara pensa aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, desculpa dar comparativo, né? Mas, por exemplo, eu cansei de dar entrevista falando sobre Jesus. Cara, eu não sou teólogo, eu fiz uma obra, cara. Eu fiz uma história em quadrinhos, entendeu? Então eu tenho que pensar sobre por que eu fiz aquilo. Então falta muito isso daí, entendeu? Sair daquele às vezes é um pensar que a grande mídia tem, né? Pegando um assunto que não está bem, mas é um assunto meio comics, meio mainstream, meio licenciamento, todas essas coisas, para autores que não estão nessa pegada, né? Então, assim, e às vezes eu olho, conheço todo mundo aqui, conhece muita gente de outras áreas, conheço muito pessoal de teatro, né? Por que você não adapta uma obra de quadrinho sem pensar na estética de quadrinho? Dá ela como referência. Vamos fazer uma história sobre ansiedade. Tem um quadrinho dela, então vamos adaptar para quadrinho, é baseado no quadrinho. Tá bom? É um entendimento, ele está no mesmo peso que a literatura. Eu me lembro uma questão que eu sempre converso com os amigos, eu sempre me pergunto isso. Em outras expressões artísticas brasileiras, a gente tem grandes obras que têm projeção mundial. Nos quadrinhos a gente ainda carece um pouco disso, né? A gente não tem um grande sertão veredas em quadrinhos, a gente não tem Cidade de Deus, né? Ainda também falta a gente ter essa grande obra ainda, que acho que vai surgir. Eu acho que com essa base de gente produzindo sempre, de ter um mercado, de ter uma massa crítica, uma hora vai surgir uma coisa que vai colocar o nosso meio dos quadrinhos lá em cima, né? Eu acho que o Angola Janga... Tá chegando, né? Tá chegando. Tá chegando. Acabou então, o Angola Janga é um ótimo exemplo, é verdade. Tem aquele dos orixás também, que estão valorizando a cultura do próprio... Mais para a cultura africana. Guerra dos orixás? A outra bateria também. Só perguntar uma coisa. Daí estava falando assim, estava falando do cinema e estava falando do Maurício, mas aqui não vai voltar só para o Maurício. Tira a bateria. Quando o Maurício, não apenas ele, lançou aquela série de gráfico novel, pegou o público que estava deixando de comprar quadrinho. Tinha deixado de comprar quadrinho há muito tempo. Então volta a comprar quadrinho. Um monte de tipo de quadrinho. Está pegando de repente todos os artistas, vamos chamar independentes, para fazer aqueles trabalhos. Falou assim no final, mas aquilo vai voltar para o Maurício. Mas quando fez aquela gráfica nova, está voltando para ele. Mas não está divulgando aquele grupo, não vou dizer quanto, aquele número enorme de desenhistas que estão fazendo, que você está divulgando eles. Foi aquele cara que fez aquela história. O que ele está produzindo agora? Você de repente vai ter interesse em procurar aquele artista e saber que ele serve como um gancho de divulgação para o trabalho dele agora. Eu acho que no caso da gráfica MSP, sim, até pela experiência que a gente tem aqui na loja, assim, sempre que sai uma gráfica MSP nova, a gente recebe, por exemplo, quando saiu do Penadinho, vinha bastante gente aqui, vocês têm, eu ouvi dizer que o Crumbin e a Eiko tem um quadrinho que chama Quadrinhos, isso aqui é assim, então realmente ele tem esse efeito que eu acho bem positivo, assim, para esse cenário de quadrinho. E também tem uma discussão de tipo como ele está fazendo depois das graphic novels,
usando os personagens que estão sendo criados para uma transmídia, né? Igual a adaptação do cinema e também o astronauta como animação, né? Os teasers e tal. Então eu acho que, assim como eles estão fazendo, Maurício, eu acho que a gente, quadrinistas, podem pensar nos seus personagens como transmídia, sabe? Então, é legal até você ter levantado isso, porque era uma das coisas que eu queria pontuar aqui, assim. Uma das coisas que eu também acho que é parte da identidade do quadrinho brasileiro, especialmente da produção contemporânea, é que ela não é uma produção que é centrada em personagem. São poucos os casos, os autores que trabalham... né, você tem a Tianinha, por exemplo, o Marcati tem o Frauso e tal, mas não tem muitos casos assim, de autores que trabalham recorrentemente com o mesmo personagem e que possibilitaria isso, assim, venda de criação de merchandising, de bonequinho, de licenciamento, toda essa parafernália de licenciamento, que grande parte é o que movimenta a indústria americana. A gente está mais, nossa cena está mais puxada para literatura do que para animação. Exato, eu acho que ela então, mais... Eu ia falar, de novo, só repetir o que eu falei, nossa cena autoral depende muito da figura do autor, né? Se a gente vai atrás mais dos autores, menos dos personagens. Sim. Que é uma coisa que poderia ter uma mudança, né? Não sei, né? Tipo, o Laudo, por exemplo, criou o Jesus aí, que é um personagem que faz muito sucesso. Famoso internacionalmente. Tá lá no Vaticano. Então, uma outra questão que eu acho que é bem sintomática do momento que a gente está vivendo é a questão dos eventos. A gente tem alguns eventos já agora que são consolidados, o FIC não é de agora, mas ele tomou a proporção que ele tem nos últimos 10 anos, digamos assim. Depois tem CCXP, tem uma série de outros eventos e parece que tem sempre eventos novos surgindo agora, né? Eu queria saber como é que vocês lidam com isso, inclusive você, porque eu acho que você também tem impacto no conteúdo que você produz e tal, mas especialmente para autores e editoras, assim, qual que é o peso que os eventos têm hoje em dia no trabalho de vocês? E se vocês acham que as condições que os eventos oferecem para autores e editoras é condizente com a realidade dos autores e editoras? Desculpa. Não, comece você, Bárbara. Acho que em questão de produção, não é nem de trabalhar o autor e trabalhar a história dele para ser a melhor possível, mas em questão de cronograma de produção, o evento substituiu a editora. Porque é o evento que dita para quando eu devo lançar o meu quadrinho, se eu sou autor independente. Eu sei que vai ter mais público, eu sei que a divulgação vai ser melhor. É nesse momento que os autores lembram, né, das pessoas para divulgar, porque tá todo mundo correndo. E aí, coitado do Carlos, que fica super sobrecarregado. Só 250 lançamentos. Apenas. O Thiago também mexe com os lançamentos. Um parênteses rapidinho. Esse negócio de evento, principalmente CCXP, reflete um catálogo, um crowdfunding, verdade? Sim, também. totalmente. Lança agora. Exato. A gente não tem dinheiro para apoiar 10 projetos. Tem que escolher. Então, o evento, ele dita o nosso ritmo de produção. Eu vejo muito isso. Colegas que deixam de produzir porque não vai ter evento para lançar, sabe? E às vezes é meio, tipo, sabe? Como autora, você acha que faz sentido lançar junto com os mais, sei lá, 200 outros lançamentos? Assim? Eu acho que sim, mas não que isso deva ser a única coisa a ser feita. Tem que fazer sim. É inegável, essa é a estrutura que a gente construiu até agora. A gente funciona bem nela, apesar de não ser a melhor possível, mas isso tem muitos pontos frágeis, como você perguntou sobre o preço. A segunda pergunta foi se o preço de participação em eventos condiz, né, com a nossa situação. Cara, eu tava conversando antes da gente começar aqui, tava falando com o Vitor sobre preço de inscrição em eventos. É bem complicada essa questão. Tem muito autor que
deixa de participar de muitos eventos por causa desse fator. Para a editora, assim, acaba sendo similar se a editora pequena, né? Você tem o cronograma para lançar, tal, mas correndo risco de me repetir, eu acho que a história tem que preceder o evento. Sim. Tem uma história legal para lançar? Vamos lançar, vamos fazer bem feito. Às vezes o autor quer correr, vamos acabar de qualquer jeito para lançar no FIC. Não, calma. Se você lançar de qualquer jeito, você lançar o melhor trabalho possível, né? Vamos fazer com calma. É uma corrida. Lança quando ficar bom, né? Mas financeiramente, é melhor lançar em evento? Cara, falei muito do evento, depende muito. Esse FIC agora não foi tão bom de vendas, né? Mas teve FIC que vendeu muito. Não dá pra eu, baseado nos dados anteriores, afirmar com certeza. Mas é bom ter, porque também o evento você tem um espaço de exposição igual a todo mundo, né? As 200 mesas têm o mesmo espaço de exposição. Você pode, e aí tá lá disponível e você pode encontrar leitores variados, né? Eu acho que financeiramente pode valer a pena, depende das circunstâncias. Só a minha parte, questão de cobrir tudo isso, é uma loucura, né? É só isso. Não, eu acho que o mais perigoso é... Perigoso, porque a gente faz porque a gente gosta, quem fala sobre quadrinhos faz porque gosta, então. Mas é uma questão, assim, de não ficar só preso nos eventos, né? Ter uma atenção para o que está sendo lançado agora, está sendo lançado ali no limbo do ano, meio do ano, independente de evento. Eu acho que eu busco ter essa preocupação com o canal, assim, de não morrer, de não ficar naquela... sem conteúdo durante o ano. E aí, durante o evento, perto do evento, é você tentar ficar ligado, né, nos lançamentos. Infelizmente, tem obra que se perde. É impressionante. Você nem fica sabendo, ou então fica sabendo muito depois. E aí, as listas dos melhores do ano começam já a ser feitas. E aí, ninguém ficou sabendo de um quadrinho muito bom. Acontece isso, né? Quando vários, 200 e poucos lançamentos acontecem no mesmo mês. Então... Eu não sei, eu acho que acaba sendo válido financeiramente para os autores. Sim. Né? Ficou uma coisa assim que é o deadline, né? Ali Exato. Só que, aí dando um pitaco aí na produção, eu não sou quadrinista, mas eu acho que só não pode atrapalhar a qualidade do quadrinho, né? Que é fazer na pressa por causa do evento, algo que poderia ser melhor se você trabalhasse mais alguns meses nisso. A gente monta a zine chorando. Tipo, faltou mais 100 pra dobrar. Costurando, né, Vitor? Olha, é um pouco de tudo aí, né, que eles falaram. Eu não miro, isso foi uma conclusão que eu tive alguns anos atrás participando de um evento, onde para mim, né, foi muito claro que não é tão fundamental lançar num evento, a não ser pela questão da venda, entendeu? Justamente pelo que o Guilherme falou, porque assim, você tem 250 lançamentos sendo feitos e o teu se dissolve ali no meio, entendeu? É óbvio, porque tem 250, você vai querer ser o rei da montanha, tem sentido. Agora, o que eu também tenho usado de algum tempo para cá, é justamente usar o lançamento, o evento, para promover meu lançamento. Aí, uma coisa muito pessoal, eu fiz muita sessão de autógrafo, foi 2, 3 pessoas, isso é frustrante. Até falar com um dono de livraria é terrível, né? Mas foi meia dúzia de pessoas e é frustrante, né? Você tem uma expectativa. Então, no evento, eu vou estar no FIC, na Bienal, vou lançar tal obra. Mas uma coisa que eu estava falando que é muito importante, isso, é questão de custos, né? Porque às vezes se o artista não é convidado, ele vai lá no evento no Amapá, vamos supor, para não dar nenhuma região mais próxima e conhecida, né? Às vezes o cara vai lá para o Amapá e ele não é convidado, então ele tem que arcar com viagem, às vezes o cara não pode ir de avião, então o cara vai de ônibus, hotel, comida, e vai pagar uma grana de mesa. E sendo que às vezes o evento é o artista. Às vezes, não estou querendo falar nada para ninguém, mas às vezes cresce-se muitos olhos no evento e esquece que o evento é o artista ali. E se você não dá condições para você ter aquele artista, entendeu? Eu tenho que pagar. Bem, mas se você não der condição, o cara falou, é muito chato você pegar meia dúzia de artistas que seriam interessantes, tá? Ou que são caras que o trabalho é legal, ou rapaziada que está começando,
e às vezes o cara não poder ir porque vou ter que gastar grana, é complicado. Você está matando, de certa forma, você está matando o potencial aí. Você tem um artista lá do, sei lá de Ribeirão Preto, que não é tão longe aqui, você gera um valor caro para o cara vir, o cara vai ficando lá. Não é só notar aqui, precisa pensar que o evento é aquilo. E tanto evento que a gente já foi que ficava lá, aí começava uma palestra, esvaziava o evento inteiro. Aí você ficava olhando pro nada. Teve até uma enquete no Twitter sobre o último FIC para saber quem se manteve no 0 a 0, quem saiu no prejuízo, os autores, né? Quem conseguiu lucrar no FIC. Eu achei bem interessante documentar esses números. Você lembra? E qual é o saldo disso aí? Que não tem valor científico, né? Porque só quem respondeu foi. É verdade. Mas dos autores que responderam essa enquete, eu nem lembro quem que postou isso. A maioria saiu no 0 a 0. Foi o Arthur. Foi o Arthur Tá, a última questão que eu queria fazer, se alguém tiver questão, perguntas. Essa questão, tipo, não é falta de organização? Porque hoje, como a gente tem a internet, tipo, fazer todo esse esforço para um negócio que a gente sabe que não dá dinheiro, no sentido extenso. Tipo, por exemplo, um site em que ele teria temporadas, que ele lançaria, tipo, 4 HQ, histórias em quadrinho. E aí, tipo, ali ele poderia ter, tipo, uma prévia, alguma coisa assim. Tipo, eu só tô te jogando a ideia aqui. Porque, tipo, eu acho que se é uma coisa assim, que tem esse esforço todo, que ele gera 0 a 0 aí, que ela falou no evento, tipo, deveria ter uma outra forma de abranger mais pessoas, tem na internet, que um evento que o cara paga pra ele divulgar o próprio trabalho, sendo que pode não dar nada. Não, mas 0 a 0 é o custo, o lucro que ele vai ter. Mas eu acho que isso acontece apesar de existir essa divulgação. Porque quem gosta de quadrinho vai querer comprar. Pode nem ter online, mas a pessoa vai comprar. Então, os autores têm isso em mente. E a gente entende que, como acho que o Aldo falou, eu quero comprar esse zine, mas quero comprar o dele. Então, é ótimo que haja essa concorrência e que tenha muita coisa interessante para escolher. A gente até a luta de atrair o leitor, né? Atrair a pessoa que vai no evento, mas a gente tá eternamente tentando atrair os leitores, né? Um dia eu tava na rua e encontrei com um leitor da Balão, ele comprou todos os livros, eu tava com a minha esposa, com a minha filha. Falei, o leitor da Balão, eu conversei com ele, perguntei da família, da mãe dele, tá, fui embora. Ele falou, você conhece o leitor pelo nome, sabe da família e da mãe dele? A nossa vida é assim, né? Desculpa, só para... É muitas questões, entendeu? Às vezes, por exemplo, assim, você lança, de novo, né? É terrível se dar como referência, mas é do meu trabalho, né? Isso não quer dizer que é uma regra, né? Mas, por exemplo, eu já lancei trabalho por editora e independente que eles não tiveram vida boa assim que saíram, entendeu? Um editor chegou para mim e falou, olha, Laudo, o livro não está vendendo bem porque ele é fininho. Eu falei, cara, mas eu não vou poder fazer, né? Síndrome de... não vou poder fazer todo ano. O livro é isso daí. E teve, por exemplo, o trabalho que eu fiz com o Macate, que é o Dedos Mágicos, que logo que a gente saiu, a gente achou que foi, também não teve vida boa. Ambos os livros, cada um no seu tempo, começaram a ter uma melhora depois de um ano. Entendeu? Então, às vezes acontece que os caras... Eu tenho um trabalho meu que eu lancei em 2016, que de alguns meses para cá que ele tem tempo de venda, entendeu? É a história do livro. Não é que eu falei, é que são casos, eu não faço mais sessão de autógrafos reservada, assim, porque não vai ninguém. Mas isso não quer dizer que o teu livro não está na venda. O povo não foi, porque às vezes tinha um monte de outros eventos. Então uma série de casos. O que é importante, aí entra a questão de assessoria, é o autor se ligar, essa é uma opinião muito pessoal, como é que ele vai lidar com o seu trabalho. Eu, de algum tempo para cá, eu tenho juntado com 2, 3 amigos que não são de quadrinho,
e a gente se entendendo. Hoje eu vim com o Piotr aqui, a gente estava conversando com ele, não é nem de projeto de publicação, nada. Eu sentei com ele para a gente ter uma conversa de autor para vendedor. Então ele foi me dando umas informações que são, você tem que ter isso, não dá para você ser um autor que não esteja plugado. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu queria apenas lembrar que você pode apoiar o Papuzine lá no Apoia-se. Vai em apoia.se/Papuzine e colabore com o valor que você puder para que esse canal continue existindo por muito tempo, para que eu possa trazer mais bate-papos completos para vocês, outros quadros como HQs Negócios, o perfil quadrinístico, vídeos de resenhas, vídeos de coberturas de evento, entrevistas, enfim. Se você puder ir lá e contribuir e valorizar o conteúdo que eu produzo aqui para vocês, eu agradeceria muito. Queria agradecer, antes de mais nada, a todos aqueles que já estão contribuindo lá no Apoia-se, as 34 pessoas atualmente. Então é isso aí, pessoal. Se você gosta muito aqui do canal, se você quer que continue produzindo esse tipo de conteúdo, vai lá, pode contribuir com o valor que você quiser. Qualquer valor é bem-vindo. É realmente muito importante para que o canal continue existindo da maneira que ele existe hoje. Então é isso aí. Valeu. Até a próxima.